que a cidade de São Paulo completa 469 anos, a Rede Vida apresenta uma entrevista com o prefeito da capital. Ricardo Nunes é responsável por uma das cidades mais complexas e cheia de oportunidades do país. A quinta maior cidade do mundo e maior cidade da América Latina é cheia de complexidades, e Ricardo nos apresenta um pouco sobre essa seara densa que é São Paulo. Ricardo, muito obrigado por receber a Rede Vida, viu? Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço a todos os telespectadores da Rede Vida, a toda a equipe da Rede Vida, que eu tenho bastante carinho. Mas você falou nessa cidade desafiadora, realmente complexa, uma cidade acolhedora, que tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que a gente tem muito orgulho de ser uma cidade reconhecida como uma cidade de irmãos, né? Uma cidade que tem muita solidariedade. Ricardo, você assumiu a prefeitura oficialmente a partir do dia 16 de maio de 2021, quando o Bruno Covas faleceu. Como foi para você assumir a gestão a partir desse momento doloroso, não só para quem estava aqui no gabinete, mas também para todos da cidade? Um momento bastante difícil, né? Porque aquele momento você perdeu um irmão, um amigo, uma pessoa tão próxima, né? Próxima da minha família, que a gente estava aqui naquela época, nas últimas semanas, últimos meses, vendo toda a luta, todo o sofrimento do Bruno. A gente acaba meio que participando daquilo e sofrendo junto, né? Mas não foi fácil. Essa questão da minha atividade religiosa, de eu poder ter uma caminhada na igreja, me ajudou bastante, de a gente poder estar orando, pedindo forças e seguir em frente. Porque naquele momento, só para a gente ter uma ideia, 2021, abril, maio era o pico da pandemia, né? Então a gente tinha acabado de assumir a prefeitura em janeiro, e aí chega em maio essa situação com a pandemia, um monte de gente se internando, a gente ampliando vaga de leito de enfermaria, de UTI, e fazendo todas as ações aqui atrás de vacina para poder superar aquele momento difícil. Então foi aquele momento de superar a dor de perder um amigo, de tocar a cidade, a responsabilidade de tocar a cidade, e de não ter só eu abalado, toda a equipe da prefeitura abalada. Então a gente estava com o nosso exército. Teve que dar sustentação para todos. E aí buscar aquela força que eu não sei de onde veio até agora, né? Quer dizer, não sei. Foi Deus. Nossa fé foi Deus. E de eu me levantar, me erguer, mas também falar para as pessoas: vamos lá, o melhor presente que a gente podia dar para o Bruno, é o que eu falava, era trabalho. Era ele estar lá do céu falando: puxa vida, estão cuidando da cidade. E aí a gente foi assim, foi difícil. Você falou da pandemia, que foi o ápice daquele momento, e São Paulo se tornou a capital da vacina no país, aqui startando a vacinação, mundo. É verdade? A capital que mais vacinou no mundo. Exato, e eu queria que você falasse como foi o trabalho para se tornar a capital da vacina no mundo. Olha, a gente tem 470 UBSs, uma rede da área da saúde muito ampla, 23 mil médicos. A gente tinha naquela época quase que 20 UPAs, hoje já temos 23, mas tínhamos em torno de umas 15 UPAs, 30 hospitais, uma rede muito grande. E São Paulo, a gente sempre trabalhou muito com a equipe da saúde, né? Todas as orientações da Secretaria de Saúde a gente seguindo. Não tratamos desse tema de forma política, mas estritamente técnica. E a população de São Paulo percebeu isso e deu credibilidade para aquilo que a gente falava. Então, quando eu ia para a televisão, quando eu ia para as rádios, quando eu ia para a rede social e falava para as pessoas: olha pessoal, vamos se vacinar, vacinem, que é importante, que a vacina salva vidas, as pessoas atenderam a esse chamado, e São Paulo se tornou a capital mundial da vacina. Mas também a gente montou uma grande rede de logística para ter vacina em cada ponto. Teve um funcionário nosso lá da Secretaria de Saúde que criou um aplicativo, o Filômetro. Então você podia olhar qual que era a UBS que tinha fila e qual que não tinha fila, para você ir naquele lugar que não tinha fila. E assim a gente poder dar tranquilidade e condições para as pessoas se vacinarem. Então tem toda uma questão de logística, fora as ações que a gente fez todas, mas acho que esse grande diálogo da cidade com a população e montar um sistema de logística e ter uma equipe da saúde muito dedicada e competente nos possibilitou ter hoje, com muito orgulho, esse título de São Paulo, a capital que mais vacinou no mundo. Seguindo ainda nessa questão da saúde, a gente vê diversas obras acontecendo nessa questão, UPAs e UBS
sendo reestruturada e um reforço aí no Hospital do Servidor Público Municipal. O que nós podemos esperar ao longo desse resto de mandato que o senhor tem pela frente no campo da saúde? Muita coisa, mas principalmente um prefeito apaixonado pela cidade, que dá o exemplo, né? Que, pra você ter ideia, eu estou 2 anos, não tirei um dia de férias, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, cobro muito a minha equipe, mas também sou aquele que dou o abraço e a acolhida quando precisa, né? E ter aqui um compromisso de a gente tornar a nossa cidade cada dia melhor. Todos da prefeitura têm um compromisso, trabalhou na equipe da prefeitura tem um compromisso, é acordar cedo e dizer o seguinte: o que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? É por conta disso que a gente, você vê, nós temos 23 UPA, dessas 23 nós inauguramos 9 nesses últimos meses, fizemos uma grande ampliação dos CAPs, né? Eu inaugurei 6 CAPs nos últimos 5 meses, ou seja, o centro de dor crônica, a cidade não tinha, já inaugurei 2, uma na Vila Mariana, no Capão Redondo. Centro de especialização odontológica, a cidade não tinha, já inaugurei 2, um no Bom Retiro e outro lá na Zona Sul, com especialidade para a questão odontológica. Enfim, muitas ações que a gente desenvolveu e está desenvolvendo, fora todas as obras que nós estamos fazendo. Nós estamos agora com 4,6 bilhões de obras de infraestrutura, BRT Radial Leste, BRT Aricanduva, corredor Itapecerica, corredor Imirim, corredor Amador Bueno, corredor Itaquera, enfim, muitas obras de estruturação, piscinões, obras de drenagem. A gente está vendo muita chuva e a cidade não tem tido tantos alagamentos que nem tinha antigamente, está respondendo muito mais rápido. Habitação, eu entreguei nesse período 5.920 chaves para as pessoas, né? Para você ter ideia, o prefeito que ficou de 2013 a 2016, nos 4 anos deles, ele entregou 5.500. Nós vamos entregar 49 mil unidades habitacionais até o final do meu mandato em 24. Então, é muita entrega. A gente não tem tempo de fazer propaganda, porque é tanto trabalho. É até bom você me perguntar para eu poder ter a oportunidade de poder compartilhar com as pessoas aqui. Isso é muito bom, prefeito. Você falou de algumas obras que acontecem no entorno do centro, mas uma questão que é debatida constantemente e ganha forças ultimamente é a revitalização do centro de São Paulo, que é um cartão postal, um dos cartões postais da cidade, e que é tema não só do governo municipal, mas também do governo estadual, e o governo federal também olha para cá dessa forma. O que você tem em mente, quais são os projetos para que o centro de São Paulo se torne um local seguro, um local de melhor trânsito e se propague como outros centros de capitais internacionais? Primeiro eu queria fazer um agradecimento à Rede Vida por nos possibilitar que esses projetos são importantes, vocês estão cobrindo, vocês falam, né? A gente tem aquela hashtag Todos pelo Centro, que não é só o prefeito, não é só a prefeitura, é a sociedade civil, os empresários, associações, a imprensa participando desse processo de revitalizar o nosso centro. Você disse muito bem, você não tem, as grandes cidades do mundo têm os seus centros vivos, revitalizados. E São Paulo vai ser assim. Nós já começamos a fazer a obra de troca de todos os calçadões ali do centro velho, né, do Triângulo. São 23 ruas, calçadões, 63 milhões de investimento. Vamos licitar agora para fazer o quadrilátero dos calçadões das ruas ali da República. São 17 ruas. Nós estamos fazendo as ações para incentivar as empresas a virem para cá, dando incentivo fiscal, remissão de impostos, agilização dos processos de licenciamento. Então tem muitas ações aqui no centro que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, lancei agora R$1 bilhão para recuperar prédios ociosos. O privado tem um prédio que ele quer reformar, a prefeitura ela entra até com 25% da reforma a fundo perdido. Ele pega aquele prédio, a prefeitura identifica que é um prédio importante para a revitalização, que está abandonado, para a gente ter vida naquele prédio. Ela só precisa reformar e dar uso, no mínimo, durante 10 anos. A prefeitura vai por R$1 bilhão nisso, além de todas as outras coisas. Ou seja, fizemos aqui já o Bruno Covas, o Vale do Engabaú, a gente fez ali a revitalização da esquina da Ipiranga com a São João, conversei com o governador Tarcísio, o metrô vai fazer a revitalização aqui da Praça da Sé, nós vamos fazer da Praça Dom Pedro, enfim, estou me alongando muito, desculpe, mas tem bastante coisa. Tem muita coisa para a gente falar. E nessa leva, recentemente o senhor assinou a concessão do Vale do Anhangabaú, que se inicia em breve. O que isso traz nesse panorama aqui do centro de São Paulo? A concessão do Vale do Anhangabaú, lembrando que a cidade de São Paulo, ela
né, é líder entre as cidades do Brasil em concessões e PPPs. O Vale do Anhangabaú aqui foi feita a concessão, então a empresa concessionária, ela que cuida da zeladoria, ela que cuida da segurança, ela que cuida da manutenção, tem que fazer atividades e a prefeitura deixa de gastar. Para dar um exemplo para as pessoas que estão tendo muito difícil de entender, nós fizemos a concessão no passado do Parque do Ibirapuera. Certo. Né? Hoje o Ibirapuera ele é público, mas tem uma empresa privada que toma conta. Nós deixamos de gastar 23 milhões por ano. A prefeitura gastava com segurança, limpeza, agora é a concessionária que faz. E a avaliação dos usuários do Ibirapuera é muito positiva. Portanto, são experiências da prefeitura que a gente tem feito de concessões e PPPs que tem dado muito resultado. Uma das ações que o senhor também fez no centro recentemente e que foi muito aplaudida foi uma parceria que aconteceu entre a prefeitura e o Colégio Liceu Coração de Jesus, porque o senhor viu a necessidade de manter vivo o colégio, que é histórico. O senhor se preocupa também com essa questão educação, centro e atividade viva por ali? Não, com certeza. Olha, um dos grandes avanços e feitos do nosso governo, por exemplo, é que nós já estamos no segundo ano consecutivo sem faltar vaga de creche. Lá em 2015, 2016, eram 120 mil crianças na cidade mais rica do Brasil sem ter uma vaga de creche. Hoje, não tem nenhuma criança que não tenha a oferta de vaga de creche. E o Liceu Coração de Jesus, um colégio centenário, que está ali numa região muito importante, dentro desse contexto da revitalização do centro, né, que teve alguns problemas e estava fechando, nós tivemos um diálogo, eu fui junto com a área técnica da educação e fizemos ali uma conversa para que a gente pudesse manter o liceu aberto. E o liceu se mantém aberto como uma escola pública da prefeitura, com todo o conteúdo pedagógico da prefeitura de São Paulo, todo o material didático da prefeitura de São Paulo, atendendo 500 crianças, 250 de EMEI, 250 de EMF, ao custo de período integral de R$ 776. Está sendo mais barato do que a minha escola direta. Então, quem ganha com isso? A população. Ensino de qualidade, um custo bom para a prefeitura, um ambiente maravilhoso, um prédio muito bem estruturado, e ainda me possibilitou, com isso, abrir 150 vagas de escola de período integral numa escola que fica ali próximo, que chama João alguma coisa que eu não lembro agora, mas é uma escola municipal também. Portanto, isso possibilitou 650 vagas de período integral. Isso se assemelha um pouco às parcerias que são feitas com as OS, que elas facilitam o trabalho de contratação, o trabalho de gestão das coisas públicas e impulsionam o serviço da população. Seria mais ou menos isso, prefeito? A gente já tem essa experiência de parcerias na educação, na área de creches, por exemplo, né? Hoje nós temos em torno de 80% das crianças que estão na rede municipal nas creches são das conveniadas, que custa praticamente menos da metade do que custa da direta. Na saúde, a gente tem as OS, né, fazendo as ações em muitas das nossas UBSs, UPAs, hospitais, que dá muito mais agilidade. Se tem um funcionário que não atende bem, que não funciona, que não é um bom funcionário, você troca. Dá possibilidade para quem tem capacidade e quer se dedicar ao trabalho, é mais ágil, né? A coisa da máquina pública, ela fica um pouco engessada, e tem algumas ações que é fundamental que a gente possa ter mais agilidade para poder, no fundo, fazer o quê? Atender bem a população. Isso que importa. Prefeito, 469 anos da cidade e o senhor chegou ao fim de um acordo que levou muito tempo, que foi a questão do Campo de Marte. Esse tema, depois de que o senhor assinou o contrato e chegou ao fim, esse tema foi debatido por vários sentidos. Eu quero que o senhor nos explique o que de positivo ele trouxe para a cidade. Olha, isso foi um acordo muito importante. Na época, o presidente Jair Bolsonaro havia me convidado para poder ir até Brasília, e eu conversei com a minha equipe aqui. Falei, quais são os temas de fundamental importância para a cidade? Falou, olha, a dívida de São Paulo. A gente pagava 280 milhões todo mês para o governo federal, de uma dívida de quase 25 bilhões de reais. E eles falaram, olha, e tem a questão do Campo de Marte. Então, um litígio que está de 1954, que começou lá em 1932, na situação onde o Getúlio bombardeou ali aquele local e tomou da cidade, na Revolução Constitucionalista,
e isso está lá há décadas na justiça. Podia propor ao governo federal, ao presidente, que a gente troque a dívida pela ação do Campo de Marte. Aí eles resolvem o problema deles, do Campo de Marte, a gente resolve o nosso. Levei essa proposta, foi constituído um grupo de trabalho técnico da Procuradoria do município, Procuradoria do governo federal, todos os órgãos de fazenda, e nós firmamos esse acordo. Portanto, a Prefeitura de São Paulo liquidou a sua dívida com o governo federal de quase 25 bilhões, e agora a gente tem recurso para investir na cidade e resolvemos uma situação que não tinha data para concluir, né? Já estava lá desde 1954, então foi bom para o governo federal, bom para a Prefeitura de São Paulo, e acho que a gente tem que fazer isso, buscar ações que sejam bom para todos e a gente, né, poder comemorar aqui uma ação tão importante como essa. Perfeito. Prefeito, a gente se encaminha para o fim da entrevista, mas eu queria falar sobre a questão dos CELS, que são aparelhos culturais e educacionais importantes que estão na periferia e o senhor está construindo novas unidades. O que vem pela frente nesse quesito dos CELS? Olha, hoje nós temos 58 CELS na cidade, um equipamento super importante, um equipamento de educação. Dentro de um CEL você tem a creche, tem EMEI, tem EMF, tem teatro. Temos só 2 que não tem, mas a gente vai estar fazendo. São outros equipamentos, né? Lá eles têm o planetário, tem piscina, tem vários espaços para as crianças poderem desenvolver as atividades, tanto educacional, pedagógica, como esportiva e cultural. Então nós vamos fazer mais 12 CELS. Eu já estou com 5 licitados através de PPP e os outros 7 já em processo de contratação. Portanto, a gente vai chegar em 70 CELS na cidade, que é um equipamento bastante importante, e ter as atividades. Também a gente tem equipamento enorme, bonito, e não tem atividade. Então a gente está dando muita atividade para os CELS, fazendo bastante coisa, inclusive para toda a comunidade ali em torno dos CELS. Muito bem. Prefeito, 469 anos da cidade, para que as pessoas entendam qual que é o maior desafio de se administrar uma cidade com a dimensão de São Paulo? O desafio é uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Uma cidade que a gente, tudo que o prefeito faz, você nunca vai ter consenso. Você pode fazer a melhor coisa do mundo, sempre vai ter alguém que vai fazer crítica, que vai te ajudar construtivo, e sempre vai ter aquela situação da crítica pela crítica, de jogar contra, né? Que a gente tem que estar preparado para isso. Mas os desafios são grandes. Eu acho que a gente tem caminhado bastante. Como eu falei, a gente melhorou muito a questão da drenagem da cidade, a questão da habitação, mas ainda tem muito desafio. Eu tenho 180 mil inscritos na lista da Coab, né? As gestões passadas não fizeram quase nada, então a gente tem que recuperar esse tempo perdido. O desafio é recuperar o tempo perdido. Pega asfalto. Nós temos 192 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas em São Paulo. O senhor vai recapear 1 bilhão? Na primeira etapa, eu vou fazer 20 milhões de metros quadrados. Pra você ter ideia, o prefeito que ficou entre 2013 e 2016, ele fez 4,6 milhões de metros quadrados em 4 anos. Então, a gente, mesmo eu ter pego o ano de 2021 inteiro de pandemia, quase a metade de 2022 de pandemia, a gente tem que correr agora para recuperar esse tempo perdido. Então, eu vou fazer 20 milhões de metros quadrados de recap, que é muito importante. Então, o grande desafio é recuperar esse tempo perdido e a população compreender que deixaram de fazer recap lá no passado e eu estou tendo que correr agora para fazer o que deveria ser feito agora, mais o que deveria ter sido feito lá. Habitação, eu estou fazendo o que teria que ser feito agora, mais o que deixaram de fazer no passado. Educação, eu tive que criar todas as vagas agora para a creche, porque, né, foi deixado lá para trás. Mas um grande desafio, eu acho que são as pessoas em situação de rua. A questão econômica e como São Paulo é essa cidade que acolhe, a gente está atendendo. Entre dezembro e novembro, entre janeiro e novembro, do ano passado, 9.800 pessoas que estavam na rua saíram das ruas, que vieram outras pessoas. Que como São Paulo acolhe, acaba... então a gente tem que trabalhar muito, né, para poder superar essa situação, porque é algo que me dói muito, aliás, qualquer um de nós, de ver uma pessoa lá numa situação de rua. Mas nós estamos investindo bastante para poder acolher as pessoas e que a gente possa ter a economia de um jeito que faça com que as pessoas não necessitem, né, estarem indo para a rua. Então, torcer para o governo federal dar certo. Tenho visto muita conversa, né, e vamos torcer. Na questão das pessoas, eu não posso deixar de falar da questão das pessoas em situação de vulnerabilidade. Há um tema recém-discutido sobre a internação compulsória. Em que pé está essa questão? Isso é para um caso específico que não tem muito a ver com o contexto das pessoas em situação de rua, mas sim da Cracolândia, né? Então, ali da Cracolândia é um assunto, é
uma realidade que existe em São Paulo durante 30 anos e que muitas pessoas fizeram discursos poéticos, bonitos, mas acho que chegou na hora de resolver esse problema. E quando uma pessoa está lá, viciada no crack, há mais de 5 anos, sem condições de definir sobre a sua própria questão de saúde e colocando em risco as outras pessoas e não dando tranquilidade e sossego para as pessoas. Você imagine um grupo de usuários de droga na porta do seu prédio, urinando, defecando, gritando, fazendo barulho, você não pode dormir. Não é justo. Até onde vai o meu direito? Aonde começa o direito do outro? A gente precisa viver, nós vivemos uma sociedade e a gente precisa pegar essas pessoas que não têm mais discernimento e dar-lhes a opção de tratamento. Se o médico indicar que é o tratamento compulsório que ele precisa para ele poder continuar vivendo, a prefeitura tem obrigação de ofertar a vaga. Se a gente conseguir convencê-lo que ele se interne para tratar de forma voluntária, ótimo. Se a família pedir a internação dele pela internação involuntária, nós vamos dar a vaga. O que a gente não pode mais é ficar nesse discurso demagógico de achar que a gente não tem que dar o tratamento que ele precisa. Nós estamos falando de pessoas que estão usando crack, uma das drogas mais devastadoras do mundo, e que está acabando com a vida da pessoa, e essa pessoa, na condição de usuário de crack, está prejudicando a vida do próximo. As pessoas têm o direito de entrar na sua casa, o comerciante tem o direito de abrir o seu comércio, as pessoas têm o direito de passear e de transitar e de ir numa praça. A gente precisa agir com seriedade e separar os discursos demagógicos e partir para as ações concretas com relação a esse tema. Para a gente encerrar, que recado o senhor deixa para o povo, para o visitante de São Paulo, nesses 469 anos? Queria deixar o recado dessa cidade, que é a cidade que mais gera emprego no Brasil, que é uma cidade de todos, uma cidade acolhedora, uma cidade de oportunidade, que tem suas dificuldades. Uma família de 12 milhões e meio de habitantes não vai ter problema, na sua família deve ter um problema, sempre tem um probleminha, mas que tem muito mais coisas boas do que as coisas negativas, eu não tenho dúvida nenhuma. E quem fala aqui é a pessoa mais apaixonada por São Paulo, né, e que é uma cidade que faz com que o nosso país, o nosso estado desenvolva bem, porque ela é a cidade locomotiva desse país. Então, desejar para a nossa cidade e para o nosso povo de São Paulo, quem vive, quem trabalha, quem visita, né, quem mora, quem gosta de São Paulo, o nosso abraço, e desejar que esses 469 anos toquem nas pessoas para cuidar da cidade, para não jogar lixo na rua, para não jogar lixo no córrego, para falar bem da cidade, para poder ser um participante cidadão para o bem da nossa cidade. E grande abraço a vocês, e vamos aqui nos dedicando bastante para tornar essa cidade muito boa, cada dia melhor. Ricardo, muito obrigado por nos receber aqui na Prefeitura, abrir um espaço na sua agenda para falar de São Paulo, e fica um convite para você ir agora falar dos novos projetos, das novas realizações que você e seu gabinete vem realizando na cidade, lá na Rede Vida, tá bom? Com certeza. Muito prazer. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Grande abraço. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela Rede Vida nessa conversa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Boa noite.